Lucas 18, a partir do verso 9, diz o seguinte, é um texto muito conhecido, uma cena que todos deveriam, na verdade, conhecer, porque é palavra de Deus, é Bíblia, e todos deveríamos conhecer tudo da Bíblia. Mas diz aqui o texto, Jesus aqui se dirigindo, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos, irmãos, orar mais uma vez a Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos, bendizemos o Teu nome, agradecidos, Pai, por tudo, pelo privilégio de conhecer a Jesus, por ter Ele como nosso Senhor e o nosso Salvador. Te agradecemos pela Tua graça sobre nós, pelo privilégio que temos de poder nos reunir, Pai, em torno da Tua Palavra, estudá-la, falar dela. E rogamos que o Senhor, através dela, fale conosco esta noite, Pai, nos ensinando, nos orientando, nos advertindo, nos exortando, incomodando o nosso coração com o Teu ensino, Pai, de modo a que nós nos submetamos a Ele. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguém já disse que no céu haverá surpresas. No céu haverá surpresas. Isto considerando o fato de que muitos que aos nossos olhos parecem perdidos, adentrarão os céus. E muitos que aos nossos olhos parecem tão piedosos, poderão ficar de fora. Esta surpresa se dará pelo fato de que nós não sabemos quem são os salvos, não sabemos quem são os eleitos de Deus, não sabemos os nomes daqueles que estão escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo. Nós não sabemos isto. Aqueles por quem Cristo morreu, aqueles que o Senhor já escolheu para habitar com Ele no reino dos céus. O que sabemos é que Jesus morreu em favor de muitos, mas não de todos. Sabemos que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Porém, não sabemos quem são os que habitarão o céu. Essa certeza é uma certeza pessoal. É algo que só você pode ter certeza acerca da sua própria vida. É isso que a palavra nos diz. Lá em Romanos 8,16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É uma verdade que, se alguém conhece, é você, e tão somente sobre você mesmo e sobre mais ninguém. Contudo, à luz da Bíblia, esta certeza que nós podemos ter precisa ser vigiada. Nós precisamos atentar para a nossa vida espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa caminhada com Deus. Essa certeza, quando não vigiada, pode manter-nos num engano terrível, nos conduzir a alimentar um falso sentimento de que nós estamos sob a aprovação de Deus, quando de fato nós não estamos.
Não é sem razão que Paulo adverte lá em 1 Coríntios 10, verso 12, quando ele adverte dizendo, olha, aquele que pensa estar em pé, e muitas vezes nós pensamos, veja que não caia. Em outro texto, lá em 2 Coríntios 3,15, ele diz, examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Olha que texto pesado, examinai-vos. Não fica aí certo de alguma coisa quando você está vivendo de uma maneira diferente, quando a sua vida não reflete de fato o senhorio de Cristo. Jesus também alertou, o próprio Senhor Jesus alertou lá em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Através da figura do fariseu aqui nesta passagem, Jesus nos alerta sobre 2 perigos que rondam o seu povo quanto a isso. O primeiro perigo é nós confiarmos numa boa conduta moral para a nossa justificação. Confiar que o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, os valores que nós temos, isso significa que nós somos justificados, ou que seremos justificados por conta disso. E esta é certamente um dos maiores equívocos que atinge o ser humano. Um dos maiores equívocos. Apoiados numa conduta social adequada, muitos veem a si próprios como pessoas justas, como pessoas que são corretas, que são adequadas, que são bem recebidas, não somente pelos homens, mas também pelo próprio Deus. Talvez isto se dê pelo fato de nós vivermos num contexto de violência e maldade tão grande, corrupção tão significativa, que muitos, por conta da sua boa ética, moral, num contexto tão difícil, é visto como algo tão elevado. Num contexto onde há tanta maldade, o fato de você ter uma boa conduta já coloca você num grau extremamente elevado. E nós começamos a nos comparar com os outros, começamos a nos sentir melhores do que os outros, começamos a confiar que essa boa conduta moral nos conduz a uma aprovação perante Deus. Nesse pensamento, o homem perde o senso da sua necessidade real de Deus, do quanto ele precisa de perdão para os seus pecados, do quanto ele depende da sua fé em Jesus. É como se uma boa conduta moral aceitável dispensasse a obra redentora de Cristo. Muitos vivem dentro dessa realidade, confiando na sua própria maneira de viver, uma maneira de viver boa, adequada, correta, honesta e coisas desse tipo. Esse é o conceito da maioria dos homens. Me lembro que, na época que eu ainda acompanhava a nossa irmã Sueli nas escolas, em algumas ocasiões, tipo Dia das Mães ou Dia dos Pais, às vezes nós tínhamos lá, nós éramos chamados para dar uma palavra lá com os pais nas escolas. E a gente ia até lá, falava do Evangelho, falava do amor de Deus. Às vezes alguns manifestavam o pensamento deles, e é interessante que muitos desses pais agradeciam, porque muitas escolas, às vezes zonas em lugares difíceis, eles agradeciam a Deus porque os seus filhos não eram como tantos outros que davam tantos problemas, que se envolviam com drogas, que se envolviam na malandragem, e eles agradeciam a Deus porque os seus filhos eram diferentes e não davam tremendas dores de cabeça a eles. De fato, isso é bom. O problema é que eles se satisfazem tão somente com isto. Eles não aceitam que, apesar de uma boa conduta que seus filhos possam ter, ou eles mesmos, apesar disso, eles precisam de Jesus.
Muitos têm se contentado com uma vida adequada, sua família é educada, sua família é correta, é honesta, é uma família que se adequa bem ao contexto social, mas estão indo para o inferno se eles não têm Jesus. Se não tem Jesus, o caminho é o inferno. Não há outra opção. Vejam aqui no nosso texto, conforme o versículo 11, o fariseu, ele tinha um modo de vida admirável. A conduta dele era uma conduta impecável. Era um homem, como ele diz aqui, vejam aqui o versículo 11, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Ele não era assim. Ele tinha uma conduta adequada, uma conduta boa. E isso para ele era o máximo de vida. Graças te dou a Deus porque não sou como os demais homens. Isso era o máximo para ele. Mas vejam que esse modo de vida admirável, que ele confiava, se tornou na verdade um laço, uma armadilha, uma cilada. No versículo 14, na sua parte inicial, diz lá assim, versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, referindo-se ao publicano, e não aquele referindo-se ao fariseu. Ele achava que estava tudo bem com ele, porque ele era uma pessoa que tinha uma moral ilibada, como diz numa linguagem mais profunda, mais erudita, tinha uma moral, uma conduta moral boa, admirada, correta, homem honesto, justo, fiel. Este pode ser um equívoco de muitos de nós, inclusive. Mas há um outro equívoco também, além dele confiar na sua conduta moral, uma moral adequada, uma moral honesta, há um outro perigo ainda talvez mais sério, o perigo de uma confiança numa boa conduta espiritual para justificação. Uma boa conduta espiritual. Vejam que esses versos todos aqui, eles se constituem uma parábola. Parábola são narrativas alegóricas que transmitem uma mensagem indireta por meio de uma comparação, de uma analogia, uma parábola. Jesus está fazendo desse contexto aqui uma parábola, para que entendessem os seus ouvintes aquilo que ele queria passar. Vejam lá no capítulo 17, que é aqui que começa a história, capítulo 17, versículo 1, vemos aqui desse próprio texto, versículo 20, aliás, 17, versículo 20, vejam que Jesus estava nesse contexto todo sendo interrogado por quem? Pelos fariseus. Diz lá o versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, e aí ele começou a discorrer tudo, direcionando a eles. No capítulo 18 ele começa ainda se dirigindo aos fariseus, disse-lhes Jesus uma parábola, e vem falando. Aí no versículo 9 ele está propondo também outra parábola. Esse texto que nós lemos faz parte de uma parábola. Quando nessa parábola ele apresenta a figura do fariseu, parece às vezes até uma figura exagerada, aliás, parece uma figura exagerada desse fariseu. Essa oração dele parece uma figura exagerada, não sou como os demais homens. Jesus está aqui passando uma figura do fariseu. Como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Parece um exagero Jesus apresentar uma figura do fariseu assim, mas Jesus sabia que eles, na sua maioria, os fariseus, confiavam na sua boa conduta moral e boa conduta espiritual para se segurar, ou se sentir seguros do agrado de Deus. Era nisso que eles confiavam. Sabia que em seus corações eles criam piamente ser os melhores homens do que os demais.
Essa era a figura do fariseu. Se sentiam melhor que os outros. Em seu pensamento, eles viviam sempre se comparando com os outros e chegando à conclusão, somos melhores do que eles. Conforme os versos 11 e 12, nós já lemos o verso 11, onde ele diz lá, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E ele continua, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele tinha uma conduta espiritual exemplar, uma conduta espiritual admirável. Não era só uma boa conduta moral, ele era um bom religioso também. Por certo, seria o tipo de crente que muitos pastores querem ter na igreja. Um homem honesto, justo, fiel no matrimônio, não adultera, jejua 2 vezes por semana, dá o dízimo de tudo quanto ganha, seria um bom cristão à vista de muitos. Ele imaginava estar sob o agrado de Deus. A sua confiança na boa conduta moral e espiritual não lhe permitiam notar o pecado da soberba e do egoísmo que havia dentro dele. Ele era muito espiritual para perceber isso. Ele tinha muita atividade espiritual, religiosa, devia andar sempre ali pelo templo para ele perceber o que estava de fato no coração dele. E tudo isto dava-lhe a falsa segurança de estar bem com Deus. Mas a sua segurança não passava de um terrível e fatal engano. Um engano, ele não se dava conta. Dentro da parábola, nós vemos aqui Jesus dizendo aqui no versículo 14, sobre ele, sobre o publicano, ele diz, ser justificado, e ele fala sobre o fariseu, e não aquele, esse homem honesto, piedoso, fiel nos dízimos, que era aqui, como ele diz aqui, não adulterava, não roubava, jejuava, exercício espiritual. Esse homem não foi justificado. Não desceu para sua casa justificado. Mas em contraste com o fariseu, estava ali um outro homem, que nós vemos na parábola, o publicano, que conforme a oração do fariseu, que se dirigia a ele era tudo que Deus não se agradava. Segundo a oração do fariseu, esse publicano era tudo que Deus não se agradava, desprezível, de conduta suspeita, traidor do povo. Um publicano naquela época era visto como o pior dos homens. Pior do que um publicano para o judeu, seria o samaritano. O publicano era visto de uma forma terrível. Eles não conseguiam fazer amizade com o povo. A Bíblia não entra em detalhes, mas eu fico pensando, o dia que Jesus convidou Mateus, o publicano. Publicanos eram judeus contratados pelo império para cobrar impostos do povo. Eles eram vistos como traidores. Eu fico imaginando, embora a Bíblia não discorra, qual foi a reação de Pedro, por exemplo, que era impulsivo, quando Jesus chega e chama publicano, vai comer, vai lá numa refeição, lá na casa do publicano. A Bíblia não descreve isso, mas deve ter sido uma situação muito complicada para Pedro aceitar e conviver. Os publicanos eram vistos como as piores pessoas naquela sociedade. E nós vemos que ele voltou para casa justificado. E aqui nós vemos que se Jesus, através do fariseu, nos alerta quanto aos equívocos de confiar na nossa boa conduta ou na nossa condição espiritual para ser recebido nos céus, através do publicano, Jesus também nos dá aqui uma orientação do que Deus requer de nós para sermos aceitos. E o que nós vemos aqui pelo publicano, a primeira coisa que nós vemos é o seguinte: reconhecer o quanto nós somos pecadores.
Uma das coisas que Deus requer de nós é nós reconhecermos o quanto nós somos pecadores. Vejam que o fariseu orava lá em pé, diz aqui o texto 11 no início, posto em pé, orava de si para si mesmo. Cheio de si, orando ali, falando ali. Mas o publicano completamente diferente. Diz aqui o versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Uma postura completamente diferente do fariseu. Completamente diferente. Nem erguer os olhos aos céus. Esta não é a postura apropriada apenas para aquele publicano. Essa é uma postura apropriada para cada um de nós. Cada um de nós. Não nos sentirmos dignos de estar na presença de Deus. A evidência das maiores que nós caminhamos perto de Deus é um profundo senso de pecado. Quanto mais perto você caminha com Deus, quanto mais intensa está a sua comunhão com Deus, mais você se sente miserável e pecador. E quanto menos intensa é a sua comunhão com Deus, é uma sensação tranquila que você está bem, mas enganosa. O publicano aqui, ele se sentia assim, um miserável, um pecador, um profundo senso de pecado. Paulo sentia isso, Paulo dizia, miserável homem que sou, o bem que eu quero não faço, o mal que não quero, esse eu faço. Escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 1, creio que verso 17, ele diz que eu sou o principal dos pecadores, dos todos os pecadores, eu sou o principal, ele dizia. Eu não concordo com ele, eu acho que o principal sou eu, mas ele diz lá que é ele. Mas esse é um senso de pecado que cada um de nós tem que ter. Um grande risco do crente é perder de vista a sua real condição de pecador. O fariseu havia perdido. Ele já dizia, não sou como este publicano. E dá até a impressão que ele é um homem grato, né? Graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens. Não se sentia pecador, não percebia o quanto ele era mau, não percebia o quanto sem Cristo nós somos completamente distantes de Deus, estamos completamente distantes de Deus. Primeiro ponto que Deus requer, e Ele nos ensina isso através da vida do publicano, é o reconhecimento do quanto nós somos pecadores. O segundo ponto que Deus requer, reconhecer-nos dignos de condenação. Às vezes a gente se sente o errado, mas a gente não se sente digno da correção ou da condenação pelo nosso erro. Aqui o publicano se apresenta diante de Deus aqui, diz o texto aqui no versículo 13, que ele batia no peito dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ser propício, seja favorável. Seja misericordioso comigo, pecador. Ele se reconhecia completamente em erro. Muitos se declaram pecadores indignos, isso é com certeza você deve ser eu sou um desses. Nos declaram, pecador, esse é comigo. Mas não suportamos ser tratados como pecadores. Nós dizemos para nós, mas não suportamos ser tratados como tais. Demonstramos isso pelo modo como reagimos às afrontas, às dificuldades, aos embates da vida, às acusações. Que acusem a gente para ver se a gente não se levanta e já começamos a nos defender. Nós não nos sentimos pecadores como deveríamos nos sentir. Eu me sinto diante de Deus, diante dos homens não.
você não entendeu nada. Somos pecadores, sim, diante dos homens, diante de Deus, em toda e qualquer circunstância. A Bíblia diz que as nossas justiças, aquilo que é de mais justo em você, é como o trapo da imundícia diante de Deus. Aquilo que é de melhor em mim. Mas eu não deixo que alguém me trate dessa forma, não. Esse publicano, ele se coloca diante de Deus completamente destituído de qualquer bondade, de qualquer situação. Nós reagimos às afrontas, acusações, rejeitamos as contrariedades pessoais, não aceitamos os sofrimentos naturais que a vida impõe sobre a gente, porque por que sobre mim? Por que comigo? Não há nada que eu possa passar de mal que eu possa dizer eu não merecia. Porque nós merecemos tudo o que não é bom de Deus. Nós fomos colocados lá em Adão e Eva para fora do Éden, para uma terra que é amaldiçoada. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é nesse mundo que nós habitamos. Como que eu posso pensar que situações difíceis não vão acontecer na minha vida? Como eu posso pensar que eu sou melhor que alguém para não sofrer isto ou aquilo? Sou pecador, mas eu não me curvo. Muitos facilmente murmuram, se revoltam contra os homens, se revoltam contra Deus. Vivemos a nos comparar com os demais, no que são, no que têm, no que sofrem, e nos achamos melhores. Somos pecadores que nos sentimos cheios de direito diante de Deus. Sou pecador, mas tenho os meus direitos. Que direito que eu tenho? Que direito que eu posso ter diante de Deus? O que eu posso dizer nessa terra que eu não mereço? Nada. Quando Paulo diz, miserável homem que sou, isso não é uma retórica, isso não é uma palavrinha, só um discurso, só um teatro, é porque nós somos miseráveis mesmo. Num mundo como esse, que o homem vive a se valorizar, e o sistema, e a ideia, o conceito do mundo é que você se valorize muito, é que você diga que você é mais, que você vai chegar lá. A nossa realidade é completamente outra, à luz das Escrituras, à luz da Bíblia. Somos pecadores. Precisamos da graça, do favor, da bondade, da misericórdia de Deus para com a nossa vida. E ele está aqui se colocando diante de Deus. Esse homem nem sequer ousava, nem ainda levantar os olhos aos céus. Ele nem levantava a cabeça ali. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele não tinha coragem. Era o mesmo que dizer, olha, Senhor, eu não tenho direitos. Eu não tenho direitos. Entretanto, esse homem, diz aqui o texto, que ele voltou para a sua casa justificado, né? Em verdade vos digo, diz lá o verso 17, aliás, o verso 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Descer justificado significa que ele recebeu a declaração de justo. Ele não é justo. Ninguém é justo. Não há justo. Paulo afirma isso lá em Romanos 3, 11. Não há justo nem um sequer. Mas há, sim, os justificados,
aquele a quem o Senhor justificou, aqueles a quem Cristo aplicou a sua obra, e esses são os justificados. Esse homem, publicano, pecador, que não tinha coragem de levantar os olhos aos céus por conta da vida que ele vivia, ele desceu para casa justificado. Reconhecia ser um pecador, reconhecia ser alguém digno de condenação, reconhecia não possuir nenhum direito. Mas, finalmente, uma atitude fundamental para a sua justificação e que Deus requer, reconhecer que só o Senhor pode perdoar os seus pecados. Ele sabia, publicano, que nada poderia fazer por si mesmo. Muita gente acha que vai conseguir sozinho se corrigir, mudar de vida, se transformar pela sua própria força, pela sua própria vontade. Movido por alguém, pela família, movido pelos amigos, movido por um esforço que ele faça, mas não tem como. E esse homem, esse pecador reconheceu isso, por isso ele se apresenta diante de Deus, por isso ele busca o Senhor, sabia que nada podia fazer, melhor dizendo, por si mesmo. Ele não diz aqui ao Senhor, olha, eu vou deixar de pecar, ele não diz isso. Mas ele cria na misericórdia de Deus e apela para a graça de Deus, porque é só pela graça que você podemos receber salvação. Graça é algo que você não merece, mas Deus te dá. É pela graça que nós somos salvos, não é pela nossa conduta, não é pela nossa ética, nem pelo nosso esforço espiritual, é pela graça. É um favor imerecido. E ele clama ao Senhor, ser propício a mim, pecador. Ele podia ter sido um homem desonesto, roubador, até mesmo adúltero, conforme a oração do fariseu, mas neste momento estava ali um homem arrependido, com o coração quebrantado, ciente de que era pecador, ciente de que merecia condenação, mas também era ciente que Deus poderia perdoar os seus pecados. E em decorrência disso, ele desceu para a sua casa justificado. Foi declarado justo pelo Senhor. Ele não era justo, mas recebeu a declaração de justo. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Se humilhou perante Deus, se derramou perante Deus, reconheceu que ele não merecia, mas clamou pela graça e pelo favor de Deus. Tudo isso, meus irmãos, deve nos levar a avaliar a nossa vida. Com quem nós nos identificamos aqui nessa parábola? Entre publicano e fariseu. Claro que com certeza você vai dizer, lógico, com o publicano. Nós somos inteligentes. Nós não vamos falar que nos identificamos aqui com o fariseu de modo nenhum. Mas será que no fundo nós não temos confiado um pouquinho na nossa conduta? Um pouquinho no nosso esforço espiritual? Será que nós não temos um pouco desse fariseu na nossa realidade, na nossa vida com Deus? Que no fundo nos sentimos melhores do que muitos à nossa volta, lógico. Nós jamais vamos fazer uma oração dessa como o fariseu fez. Olha, graças a Deus porque não sou... Mas quantas vezes na nossa conduta, no nosso coração, na nossa vaidade, na nossa soberba, nós nos sentimos melhores que os outros à nossa volta, ou melhores... todos não, mas alguns.
A Bíblia nos diz para a gente considerar os outros. Esse outros, a Bíblia não dá nome de quem são, como que são, mas a considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas quem nos convencerá disto? Em que nós temos fundamentado o agrado de Deus para conosco? Em que você fundamenta? Naquilo que você faz, naquilo que você vive? O fundamento é a graça. Você nunca, nem eu nunca, nós vamos merecer. É pelos méritos de Jesus que é possível nós desfrutarmos da paz com Deus, da comunhão com Deus. Por gratidão a Ele, por toda essa obra, buscarmos servi-lo, caminhar com Ele, obedecer a palavra. Será que nós não temos descansado, fundamentado o agrado de Deus na nossa conduta ética, moral, espiritual? A que nível nós nos sentimos pecadores? Que nível de pecador você se sente? Tem crente que não se sente assim, tão pecador. Não. Olha, eu não sou como os demais homens. Eu nunca adulterei, eu nunca fiz isso, não sou como os demais homens. Abaixo do céu, todos nós éramos pecadores condenados ao inferno. Ah, mas eu nunca matei, eu nunca fiz coisas horríveis. Não é por isso. É porque nós nascemos sob condenação. Como diz Davi no Salmo 51:5, em pecado me concebeu minha mãe, a minha condição de separado de Deus já era quando eu nasci. Por conta do pecado que atingiu a todos, é por isso que Paulo diz, não há justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos nós nascemos sob condenação. Nós declaramos santo, santo, santo ao Senhor e nos declaramos miseráveis, mas quantas vezes estamos cheios dos nossos direitos? O publicano desceu para sua casa justificado. E nós? E eu? É isso que o texto impõe sobre nós. Precisamos aprender com essas coisas. Que Deus nos ajude.